Será que evangélicos podem rezar? É uma pergunta bem interessante, mas traz uma grande reflexão. Seja muito bem-vindo ao canal, me chamo Eduardo, eu espero que esse projeto possa abençoar a sua vida de alguma forma. E pensando em tudo isso, e pensando na pergunta do início do vídeo, é necessário refletir, será que crente pode rezar? Essa pergunta muitas vezes é fundamentada no distanciar das tradições. Nós, como cristãos protestantes, muitas das vezes achamos que a história da igreja começou em 1517, com a Reforma. Mas nós temos uma grande história muito antes disso. Por isso, a tradição católica apostólica romana, como a tradição da igreja cristã do Oriente, são tradições importantes. Óbvio, teremos sempre algumas distâncias, alguns pontos onde nós não conseguimos caminhar juntos. Mas sempre o que nos aproxima é muito maior daquilo que nos afasta. Logo, o rezar por eles, quem sabe para nós também seja o mesmo que orar. Quando um cristão protestante pensa em rezar, ele relembra simplesmente a etimologia da palavra que é repetir. Ou seja, alguém que repete e repete palavras vazias. A pergunta que eu faço para você é, mas será que você, cristão protestante, também não ora com palavras vazias? A grande realidade é que talvez sim. Nós muitas das vezes oramos com uma forma já pensada, fragmentada e não como um relacionamento ou uma conversa genuína. Nós simplesmente reverberamos algo que ouvimos por muitas vezes ou conversamos com Deus, mas não estamos ali. Estamos em outro lugar. Por isso a tradição de orar e de rezar, ela é do contexto cristão. E Jesus nos ensina uma oração que deve ser repetida. Afinal, a oração do Pai Nosso nada mais é do que uma oração pronta que nós podemos sim repetir. Mas ela também é fundamento para que nós possamos criar uma relação profunda com Deus. Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer que a oração ela é a respiração da vida cristã. Ou seja, se nós não oramos ou se nós não temos uma prática de rezar, nós não conseguimos viver. A nossa jornada cristã é pautada nisso. Logo, um crente pode rezar? É claro que pode. Agora, será que nós estamos rezando ou orando de forma verdadeira? De forma real? Quando nós pegamos o Pai Nosso e nos juntamos com uma roda de amigos e simplesmente repetimos palavras, isso talvez não nos aproxime de Deus, são palavras vazias. Agora, quando trabalhamos essas palavras decoradas, mas com intencionalidade, damos valor a elas e entendimento, essa oração ou essa prática da reza se torna real. Jesus nos ensina a orar. E não somente nos ensina, mas ensina os seus discípulos. Em Lucas, capítulo 11, nós temos uma pergunta dos discípulos. E a pergunta é, Jesus, você pode nos ensinar a orar? A pergunta dos discípulos é fundamentada, obviamente, não em um anseio de Jesus, você pode nos dar uma oração pronta, palavras decoradas? Não. O que Jesus, de alguma forma, incentivou e os fez desejar é olhar para Ele e encontrar nele uma vida de oração. Não é à toa que em vários momentos Jesus sai do meio da multidão, do meio dos discípulos e busca um lugar tranquilo para orar. Essa ação, muitas das vezes, é uma ação pedagógica, não somente para Jesus, mas para todos aqueles que estavam caminhando com Ele. Porque Jesus instrui que a oração deve ser também um lugar. Eu não estou dizendo que o monte é mais sagrado do que talvez o seu quarto, não é isso. Mas é necessário criar um ambiente. E esse ambiente é deixarmos as coisas de fora, do externo, para lá e focarmos realmente numa relação profunda com o divino. Qual foi, talvez, a sua última vez onde você orou de forma genuína? Onde, quem sabe, houve lágrimas em seus olhos, onde, quem sabe, você sorriu porque você agradeceu a Deus por uma bênção que Ele te deu. A questão é que a nossa oração ou a nossa reza está se tornando cada vez menos pessoal. Nós estamos nos distanciando de Deus, achando que estamos vivendo uma disciplina incrível. Jesus instrui, então, os seus discípulos e ele ensina a orar. Em Mateus 6, por exemplo, nós temos a grande e bela oração do Pai Nosso. E dentro dessa oração, nós temos diversos assuntos que poderíamos abordar.
mas eu gostaria de trazer a vocês alguns aspectos. Jesus começa a oração, primeiramente dizendo para encontrar um lugar de segurança, um lugar de paz. Uma vida de oração é encontrar esse lugar. Esse lugar pode ser em meio a uma multidão, sim. Esse lugar pode ser em meio a barulho, sim. Mas você precisa encontrar um lugar onde você estará focado somente na pessoalidade de Deus, uma conversa genuína. Jesus, então, instrui a oração dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. O que Jesus está instruindo os seus discípulos e também a nós é a respeito de prioridades. Podemos sim orar e buscar em Deus através da reza ou da oração um anseio ou simplesmente dizer a Deus: eu quero algo, eu preciso de algo. Nós podemos sim, mas a oração começa glorificando o nome de Deus e dizendo que a vontade dele deve ser feita. A oração do Pai Nosso é uma oração perigosa. Afinal, tiramos o eu do meio da nossa existência e colocamos Deus. A vontade dele deve ser feita e não a nossa. Após isso, Jesus fala: e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui eu gostaria de frisar a você a grande importância disso. Quando Jesus instrui uma oração pautada em agradecer pelo pão do dia, Jesus está instruindo sobre dependência. Jesus, mais uma vez, está desconstruindo o ego, está desconstruindo a independência, está dizendo para nós que nós precisamos entender que tudo que temos, que somos, que conquistamos, que adquirimos, vem dele. Nada é por conta de nosso dom, nada é por conta de nossa capacidade, nada vem pela força dos nossos braços. Tudo vem dele. Após isso, Jesus termina basicamente a oração do Pai Nosso, nos instruindo a perdoar os pecados e a desejar com que tudo aquilo que acontece no céu realmente aconteça na terra, ou seja, venha o teu reino. Jesus instrui os seus discípulos e nos instrui a termos uma oração pronta, mas que fundamenta uma relação. E não uma relação fragmentada, mas uma relação que se expande para a nossa vida. Ou seja, Jesus não tinha orações, Jesus tinha uma vida de oração. Toda a sua jornada foi pensada e planejada para que em Lucas 11 seus discípulos observassem nele e perguntassem: Senhor, a sua vida é muito incrível, como eu posso ter uma vida como a sua? Jesus nos ensina a orar. Jesus nos instrui a rezar. Por isso, um crente pode rezar, um crente pode orar? É claro. Existem várias orações prontas nas Escrituras. Mas o grande cerne de tudo o que nós falamos nesse vídeo é: a oração deve nos aproximar de um Deus que é pessoal e não de um Deus que não se importa ou que não nos ouve. O nosso Deus é um Deus trino, ou seja, a relação da Trindade se expande a nós, podendo nós então experimentarmos um amor genuíno e uma relação genuína. Logo, sim, ore, reze, mas pelo amor de Deus, tenha uma relação profunda com o divino.